gostaria de usar uma fala muito interessante de uma personalidade mundial que lutou contra o apartheid, e ele dizia o seguinte: nós vivemos em um mundo moral. Quem fala isso é Desmond Tutu, aquele bispo anglicano que muito ajudou o Nelson Mandela nessa fase difícil que a humanidade vivenciou. Então, na verdade, a gente tem que começar entendendo que a vida harmônica da sociedade onde a gente vive, todos aqui vivemos em sociedade, e para que haja essa harmonia, a gente tem que ter limites. Limites no nosso comportamento, no comportamento humano, de maneira geral. E assim, o livre-arbítrio, ele tem que ser praticado segundo os princípios da ética e da moral, entre noções de vontade e de liberdade. Então vejam vocês que interessante. Para que nós possamos praticar o livre-arbítrio, a gente tem que ter princípios de moral e de ética e ter pelo menos noções de vontade e de liberdade. Então, seguindo nesse raciocínio, a gente sabe que entre o querer e entre o fazer tem uma distância muito grande, porque aí a gente vai ter uma balança do que pesa entre o certo e o errado. E, na verdade, a liberdade de todo mundo, e isso a gente aprende desde quando a gente é criancinha, né? A gente aprende os limites que os nossos pais nos trazem. A gente sabe que a liberdade de cada indivíduo termina onde ela começa a liberdade daquele nosso próximo, que está do nosso lado. Então, segundo o dicionário, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a possibilidade, de acordo com a língua portuguesa, tá? Da gente decidir, da gente conseguir escolher pela própria vontade, isenta de qualquer condicionamento ou motivo ou causa determinante. Então é importante a gente ter essa noção, gente, que a nossa liberdade de agir, ela está condicionada à nossa vontade. E por isso que o livre-arbítrio é a gente que tem, é a gente que escolhe, e a gente vai ter que escolher o caminho que a gente vai seguir. Por isso que a gente colocou aqui esse primeiro slide mostrando o caminho. E na verdade, esse real significado, ele é muito mais profundo do que a pessoa falar, não, eu quero, eu posso, eu vou. Tem significados, como eu disse no início, éticos, morais, psicológicos, científicos e religiosos. Não é só o querer é poder e pronto, acabou. Então, a gente, dentro do Espiritismo, a gente tem um conceito interessante, aonde disse que livre-arbítrio é essa capacidade do espírito, porque é importante lembrarmos que somos todos aqui espíritos. Estamos aqui num corpo de carne, nessa veste, mas a gente daqui uns dias perde essa roupa aqui, ó, e vamos habitar outra roupa, vestir outra roupa. Então, na verdade, o livre-arbítrio é do espírito, tá? E ele vai agir dentro dos limites do seu conhecimento, de acordo com o seu entendimento. Então, vejam vocês, com isso a gente já está começando a traçar a nossa linha de raciocínio. Conhecimento e entendimento. Exige-se uma certa condição para que a pessoa possa praticar o livre-arbítrio. Mas ele é um conceito universal. E esse conceito, ele sustenta todo o universo inteligente. Por quê? Porque tem uma lei divina que rege o mundo. Como disse a minha fala do início, né, do Desmond Tutu, o universo é moral, gente. Não adianta a gente pensar que tudo é a Deus dará, que tudo é a bel prazer, porque não é. Existe uma lei que rege. E a gente vai escolhendo e escrevendo a música. Achei muito interessante essa analogia que eu escutei numa fala do Haroldo Dutra Dias, um palestrante que a gente também costuma ouvir e a quem eu admiro. E ele falou exatamente isso. A gente pode escrever a música, para quem é músico e conhece a pauta musical, né? Mas a pauta é de Deus. Ou seja, você não consegue
consegue escrever uma música se você não tiver as 5 linhas da pauta e as claves de Fá ou de Sol, para quem não entende de música. Mas a pauta é de Deus. Então, na verdade, o nosso livre-arbítrio é aí que a gente já começa a ter o entendimento da responsabilidade. Ele é uma coisa nossa. Não adianta pôr a culpa só em Deus. Não adianta falar de só fatalidade e de só determinismo. Então, nós estamos trabalhando com as duas questões. Existe sim a fatalidade, existe sim o determinismo, mas a gente vai colocar as notas lá na pauta de Deus. Então é por aí. Aí tem uma conversinha muito interessante, uma lendazinha, uma historinha de Emmanuel, está em que livro? Agora é o Tempo. É o nome do livrinho onde tem essa historinha. Onde estava lá o mestre com o seu discípulo. E aí o discípulo pergunta: mestre, por que na vida dos homens os obstáculos sempre se multiplicam e isso dificulta a sua evolução espiritual? Por que sempre está tendo dificuldade na sua, na minha e na nossa vida? Aí o mestre pega o discípulo e leva ele num casarão, assim, muito antigo, e mostra para ele um determinado cômodo. Eles entram num cômodo e vem uma teia de aranha imensa, com uma aranha embrenhada lá na própria teia que ela mesma desceu. Aí eles observam, de repente chega uma senhora com madeira, com um espanador. E essa senhora vai lá, limpa, desfaz a teia, a aranha sai correndo e vai embora. No segundo dia, eles chegam na mesma casa, num cômodo diferente, encontram outra teia com uma outra aranha, porque certamente não era a mesma, já que era um casarão grande, e estava lá a teia com a aranha embrenhada na teia. E aí o que acontece? Vai lá a senhora e limpa a teia. No terceiro dia acontece a mesma coisa. E aí a lição, o ensinamento que o mentor, o instrutor, o mestre dá para esse discípulo é o seguinte: obstáculos somos nós que criamos para a nossa vida. Somos nós que buscamos tecer essa teia de complicações ao nosso redor, e com isso a gente tem tanto prazer com esses hábitos que a gente deveria abandonar e não consegue, que a gente, ao invés de evoluir, muitas vezes fica nessa dificuldade. E isso está totalmente ligado à questão do quê? Do livre-arbítrio das nossas escolhas. Então Chico já dizia, como um alerta vermelho, a gente tem liberdade para decidir. Na nossa vida, sim, com certeza. Mas a gente pode se tornar escravo daquilo que a gente escolheu. Vocês já pararam para pensar que a situação é essa? Em inúmeras questões da nossa vida, as consequências sempre vão chegar, porque a gente vive num mundo onde o que impera é a lei da ação e reação, é a lei da causa e efeito. E aí a pessoa faz a escolha, escolhe, e o que acontece? Ela fica presa, vira escravo daquele seu livre, entre aspas, arbítrio. O próprio Marcial estava comentando aqui agora sobre as cestas básicas, sobre os nossos irmãos que têm feito escolhas porque querem ter uma vida livre, não querem, dar satisfação para ninguém. É o que acontece quando a pessoa embrenha por esse caminho da drogadição, e aí fica muito complicado. Por quê? Porque pensando que ela está livre, na verdade, ela é o próprio escravo da sua escolha que ela mesma fez. E assim muitas outras coisas na vida, porque a gente sabe que existem vícios, os mais variados, de inúmeras formas. Não é só a droga. Hoje em dia a gente tem visto pessoas, pais, mães, adultos apegados de uma tal forma em jogos, por exemplo, que isso se torna um vício. O próprio celular se torna também um vício. Bom, gente, então, só para ficar claro, as obras que a gente consultou foram essas aí. A gente trabalhou bem em cima do problema do ser do destino da dor. O capítulo do livre-arbítrio desse livro é maravilhoso. Eu recomendo que todos deem uma lida. E aí, então, a gente chega nesse novo conceito,
que está lá, aos olhos de Leon Denis, o livre-arbítrio é a expansão da personalidade e da consciência. Então, para a gente ser livre, a gente tem que querer e fazer o esforço para ser. E olha que coisa interessante, muita gente não pensa que, na verdade, a ignorância é uma escravidão, mas ela é. Porque o desconhecimento do saber é muito triste. A pessoa fica escrava daquela incapacidade de seguir adiante. E muitas vezes também essa escravidão ligada à materialidade, às paixões que dominam de maneira geral, elas criam uma situação muito grande com a pessoa tendo uma incapacidade de exercer, na verdade, o seu livre-arbítrio, expandindo a sua personalidade e a sua consciência. Vocês já pensaram, por exemplo, numa pessoa que sai para jantar fora? Aí ela chega num lugar e ela não consegue de maneira alguma apreciar o ambiente, apreciar o lugar, apreciar o almoço ou o jantar sem uma bebida alcoólica junto. Isso é o quê? É uma escravidão. As pessoas devagar vão conseguindo se desvencilhar, mas infelizmente essa liberdade da gente pensar, não, hoje eu não quero mais, é uma liberdade, pelo próprio conhecimento dos malefícios que certas dependências nos trazem. Então, olha que interessante o que Leon Denis diz aqui. A liberdade humana e a providência divina conciliam-se e combinam quando se considera o problema do livre-arbítrio à luz da razão. Então, são reflexões muito importantes que a gente não pode deixar de fazer quando a gente pensa nisso. E lá no Livro dos Espíritos, mais uma vez deixa claro que para a gente falar, eu exerço plenamente o meu livre-arbítrio, a gente tem que ter um grau de inteligência um pouquinho acima. Não tem como, isso aí está lá na questão 780 do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque exercer o livre-arbítrio na sua integridade tem uma carga imensa de responsabilidade. A gente tem que ser maduro para a gente poder ter liberdade. Porque para ter liberdade, a gente tem que entender que a gente precisa evoluir espiritualmente. Porque liberdade não é sair por aí, como diz uma música, liberdade com a cabeça. Não é essa liberdade que a gente está falando. A liberdade que a gente trata aqui é essa consciência de seguir esse Cristo que a gente tem saudade o tempo inteiro e fazer dele o nosso guia e modelo. É dessa liberdade que a gente fala. E quando a gente consegue assimilar isso dentro da gente, é uma alegria imensa. Porque a gente fica leve, a gente fica tranquilo, a gente começa a ter condições de exercer o perdão, a compaixão, a empatia e a inveja, o orgulho, a arrogância, o egoísmo, tudo vai ficando de lado. E a gente vai começando a entender que essa leveza da vida, ela só acontece assim. Então, na verdade, infelizmente, o homem não gosta das coisas simples. Ele prefere o obscuro, o complicado. Muitas das vezes ele não aceita a verdade. Mesmo errando, caindo, tornando a errar, caindo, como diz Paulo, né? Portanto, tornemos a levantar as nossas mãos cansadas, os nossos joelhos desconjuntados, para a gente conseguir a luta. Mas o ser humano é assim. Não for assim, nós não estaríamos aqui, nesse planeta de provas e expiações, tentando evoluir. E aí, então, a gente chega nessa questão de tentar trabalhar entre o bem e o mal, tentar nessa balança seguir o que é o melhor. Por quê? Porque as ações humanas, para que elas sejam benéficas, a gente tem que trabalhar dentro da coletividade. Não é só a minha inteligência, a inteligência de A, B ou C. Tem que haver um progresso moral. E esse progresso moral completo, ele é um objetivo dos povos. Por isso que a gente fica tão triste quando a gente escuta noticiário, quando a gente vê esse tanto de guerra acontecendo por aí, quando a gente vê esse tanto de violência. Mas
Mas, por outro lado, a gente fica feliz quando a gente vê uma casa cheia dessa, num domingo de tarde com calor, e o pessoal querendo realmente dar uma refletida sobre o que vai fazer na sua próxima semana. Então, o nosso senso moral, aquele que tem um embrião em cada um de nós, porque nós somos seres divinos, feitos à imagem e à semelhança do nosso Criador, ele vai ser desenvolvido, sim. E aí o que vai acontecer? Cada povo vai ter o seu tempo para desenvolver o senso moral associado com a inteligência e com isso diminuir a prática do mal. E a moral e a inteligência são as duas forças que só se equilibram com o passar do tempo, com a evolução dos seres, com o progresso das criaturas. Então, na verdade, o que nos acompanha sempre é isso aqui. Eu quero, eu posso, eu devo, porque nem tudo que eu quero eu posso, e nem tudo que eu posso eu devo. Você já pararam para pensar nisso? Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. Então, na verdade, é isso aí, ó. Aquilo que Paulo falou na carta dos Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a gente chega na necessidade de seguir o exemplo da perfeição. Está lá em Mateus. E com isso vem o conhecimento e o conceito do que é o dever. Porque para a gente tentar seguir na perfeição, na busca da nossa evolução moral, na busca da nossa evolução espiritual, a gente tem que saber que nós temos que seguir caminhos retos. E o dever, então, é a obrigação moral, comigo e com os outros. Ele é a lei da vida. E isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, na verdade, ele não é o mesmo para todos. Porque cada um tem uma forma de enxergar o seu dever para com ele mesmo e com o outro. Enquanto para um pisar no asfalto quente, descalço, está tudo bem, para outros o pezinho é mais fininho e precisa de uma havaiana. E por aí afora vai, né, gente? Mas quanto mais inteligente for o ser, mais dever ele tem e, portanto, maior livre-arbítrio. E com isso, então, o dever do coração que eleva o homem, como é que a gente vai determinar isso com a exaustão? Onde que ele começa e onde que ele termina? Naquilo que a gente disse desde o início. Ele começa exatamente no ponto que a gente está ameaçando a tranquilidade e a felicidade do nosso próximo. Porque ninguém tem o direito de ferir o outro. Ninguém tem o direito de prejudicar o outro. E aí a gente começa então a ter conhecimento. E com esse conhecimento a gente vai criando um débito com o nosso Criador bem grande, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Mas não é tão bom ter conhecimento? Não é tão bom a gente então poder exercer o livre-arbítrio? Mesmo que a gente precise entender o que é o conceito da ética, o que é o conceito da moral. Então a gente sabe que ética está ligada à sociedade. É aquilo que a conduta humana vai ferir a todos. Tem ética, tem ética. Mas a palavra moral, que refere-se aos bons costumes, aos princípios, na base do conhecimento, ambos os termos estão ligados. A gente não vai ter nunca uma conduta ética se a gente não tiver uma base moral para lhe dar sustentabilidade. Ninguém é ético se não é moral. O amoral, consequentemente, ele já deixa de ter ética. E aí, então, lá no Livro dos Espíritos vem a pergunta direta: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Claro, ele tem liberdade de pensar e de agir. Sem isso, ele seria uma máquina. Está em vermelho. Para a gente, então, quando chegar no determinismo, entender que a gente não é máquina. 844. E o homem goza desde o nascimento desse livre-arbítrio? Sim, gente, ele tem a liberdade de agir, mas quando a gente é criancinha, bebezinho, o nosso livre-arbítrio é muito relativo, porque a gente está sendo criado e cuidado pelos nossos pais. À medida que a gente vai crescendo e evoluindo, e a nossa vontade vai se manifestando, o nosso livre-arbítrio vai sendo construído. E é importante a gente saber que esse livre-arbítrio foi combinado na espiritualidade.
Quando a gente reencarnou, a gente combinou tudo isso. Está aí, ó. 399 a pergunta, lá no capítulo da volta dos espíritos à vida corporal. E Kardec pergunta: sendo as vicissitudes o mesmo tempo uma expiação e as provas para o futuro, segue-se que da natureza dessas provas ou vicissitudes, a gente pode induzir o gênero da existência anterior? Não, gente. Não é aquela olho por olho, dente por dente, não. Não funciona desse jeito. Mas cada um, sim, é punido naquilo que errou. Eu copiei esses ipsis literis do jeito que está aí, e esse pecou aí, eu achei meio estranho. Mas estava lá no livro dos Espíritos e eu deixei. Mas é bom a gente entender que isso não é uma regra absoluta. Por quê? Porque a gente conhece o nosso instinto, a gente conhece a nossa tendência. E se a gente, exercendo o livre-arbítrio, for capaz de diminuir esse instinto, essa tendência, a prova também vai diminuir. E aí, então, no comentário, Kardec deixa isso muito claro. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio, mas ele escolhe as provas lá no planejamento reencarnatório, vem para cá, muitas vezes não dá conta, e aqui então ele delibera se ele vai ou não vai fazer, escolhendo entre o bem e o mal. Porque cada um de vocês aqui sentados sabe direitinho se aquilo que vai fazer está certo ou está errado. Tem um apitinho que toca na nossa cabeça. E nós sabemos da nossa tendência também. Então, a gente não é máquina. A gente tem essa vontade, a gente tem essa liberdade, a gente tem essa condição. E essa vontade, que é a gerência esclarecida e vigilante, ela governa todos os setores da nossa ação mental. E eu achei tão lindo essa fala que está no livro Pensamento e Vida. Eu vou ler para a gente assimilar, porque nós já estamos chegando no fim. A Divina Providência concedeu essa vontade por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas provas obscuras do instinto. Vejam só vocês, porque antes a gente vivia pelo instinto. Todos nós que temos a essência divina, o nosso espírito já viveu pelo instinto, e hoje nós temos a razão, nós temos a capacidade do raciocínio, nós temos o discernimento, e vamos fazer bom uso disso, porque a gente precisa considerar essa vontade importante. Então, na verdade, é importante a gente lembrar disso aqui. A nossa imaginação, ela pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não fiel à sua função de registradora, pode cair em deplorável relaxamento. Foi lá, errou, faz de novo. Foi lá, errou, faz de novo. Mas a nossa vontade, ela é suficientemente forte para sustentar a harmonia do nosso espírito. Então ela tem que ser forte para dominar as nossas paixões. E é aí que a gente chega. Porque a paixão não é um sentimento mau. Não é uma coisa ruim a gente ter paixão, desde que a gente consiga conduzi-lo. Lá na questão 908 do Livro dos Espíritos, olha que coisa interessante. As paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando é governado, mas que torna-se perigoso quando passa a governar. Então, gente, essas alavancas que levam a nossa força de vontade, decuplicam, multiplicadas por 10, elas nos ajudam sim a evoluir, elas nos ajudam a conseguir a sobrevivência nesse planeta, mas a gente tem que ser capaz de dominar essa vontade. Vejam só que interessante, porque nós estamos mergulhando dentro do universo de cada um de nós, sabendo da nossa capacidade de escolha, de desenvolvimento da inteligência, da consciência, da vontade. Aí a gente chega à condição do determinismo, que muito antigamente dizia, não, isso é vontade de Deus, e pronto, acabou. Aí o livre-arbítrio, associado à prática religiosa, permitia N coisas, porque falava pelas escolas filosóficas antigas que era vontade de Deus. Mas esse determinismo imposto por Deus, ele não é considerado no Espiritismo. A gente sabe que nada acontece na nossa vida sem que Deus saiba. Mas não existe um
quero A ou B. Então, a gente, com a crença na reencarnação, com a comprovação da reencarnação, apesar da gente ter essa consciência, a gente tem o consolo de saber que nem tudo acabou. Que se não deu certo nessa, a gente tem mais 1, 2, 1000 para poder tentar acertar. Então a gente sabe que o homem, ele desenvolve a sua capacidade de fazer escolhas mais acertadas, de saber utilizar corretamente o seu livre-arbítrio, à medida que ele evolui espiritualmente, à medida que ele adquire o conhecimento e a moralidade. E aí ele aprende a distinguir o bem e o mal. Então tudo está conectado, tudo está interligado. E aí chega então a liberdade e a responsabilidade juntas, correlativas de cada ser, permitindo que a gente evolua espiritualmente. Sem essa liberdade a gente não consegue evoluir. Sem ela a gente ia ser sim aquilo que eu falei lá atrás, uma máquina, um autômato. Mas quando a gente exerce o livre-arbítrio no seu verdadeiro sentido da palavra, a gente expande a nossa liberdade e a nossa consciência. Então, o último parágrafo do livro é este aqui, ó. Elevemo-nos, pois, a consciência do nosso papel e o nosso objetivo e seremos livres. Ou seja, com os nossos esforços, com os nossos ensinamentos, com os nossos exemplos, a gente vai ser capaz de assegurar a vitória da vontade do bem, ao invés de sermos seres passivos, curvados ao jugo da matéria, expostos à incerteza e à inércia. Ou seja, seremos almas verdadeiramente livres, soltas dessa cadeia de fatalidade. E com isso a gente vai ser capaz de parar acima desse mundo material, que não é o real, que a gente vive dele, precisa viver para evoluir, mas que a gente vai ser capaz de pairar pela superioridade daquilo que a gente foi capaz de conquistar. E como que a gente vai conseguir isso? Única e exclusivamente aceitando esse convite. Não tem outro caminho. O caminho é seguindo